Fuck My Brain. Olá, está na hora de dar um boom na sua mente. Só que o boom dessa semana, do nosso episódio do videocast da F My Brain, é uma continuação da conversa que a gente começou semana passada com o Claudemir Oliveira. Nosso tema da semana é cultura corporativa no jeito Disney. Muita coisa já foi conversada, o link está no descritivo para o programa da semana passada. E acompanhe agora a segunda parte dessa conversa. Fuck My Brain. Acho que é muito interessante o ponto que vocês trouxeram, porque se você é apaixonado por um lugar e vai trabalhar nele, a chance de você se frustrar se o dia a dia não mantém aquilo é muito grande, né? Acho que o tombo de você cair de algo que você tem paixão, né? Quantas vezes eu ouço pessoas falarem, eu sonho em trabalhar em tal lugar, né? Aqui no Brasil, eu sonho em trabalhar em tal televisão, sonho em trabalhar em tal revista, em tal empresa. Aí quando a pessoa vai, entra e fala, não é nada disso que eu imaginei. Que, aliás, é o que né? mais acontece. Que acontece muito, que é aquilo que você pontuou. Infelizmente, o que acontece da empresa para fora é muito diferente do que acontece da empresa para dentro, né? Mas eu queria agora focar muito... Você se incomoda, claro, não, por favor. Bem importante o que por você favor. falou. Bem importante. A Disney tem pesquisas. Lembra-se que eu falei, a grande maioria sonharam em trabalhar para a Disney. Não significa que todo mundo lá está apaixonado. Não, você encontra lá, de vez em quando encontra algumas coisinhas lá que não está dentro, mas é uma minoria, entendeu? Isso qualquer empresa tem, beleza? Tá. A Disney tem pesquisas que quando alguém, quando a gente contrata alguém na Disney, olha que lindo. Quando a gente contrata alguém na Disney e que a gente errou por algum motivo de a pessoa não ter o perfil, podemos errar, não podemos contratar alguém que não tem o perfil. Adivinha o que acontece? Em 3, 4 meses, ela é expelida, para usar uma expressão bem forte. Ela mesma percebe, não é a minha casa, e ela sai. Entendeu? Então, assim, mesmo quando alguém... O que acontece muitas vezes nas empresas é que essa pessoa ali quer sair, mas ela não consegue porque não tem um emprego. O dono da empresa não quer mandar embora porque não tem outra pessoa para substituir, então você tem esses cenários também. Mas na Disney se sabe que quando as pessoas entram e elas não se identificam com o perfil, elas mesmas pedem para sair. Genericamente, estou falando. E você tem uma média de treinamento que eu acho super legal falar, só acrescentando nesse ponto, que quando você entra, me corrija se eu estiver errado, porque dos meus aprendizados, isso, né? pode falar. Quando você entra para uma vaga, você se candidata pela vaga, por exemplo, de operador de montanha-russa. Tá. Mas durante o processo de treinamento, eles identificam que o melhor que você tem, você está dentro da cultura, você passou, mas o melhor que você tem não é ser operador de montanha-russa. Neste processo de imersão inicial, eles identificam que você, na verdade, vai ser a melhor fritadora de hambúrguer. Então, antes de você ir para a sua função, eles mudam você dentro desses primeiros 60 dias, vamos dizer, de treinamentos e imersões. Então, isso é super legal, porque você não está focado numa construção de um candidato de uma vaga. Isso. Você está entrando para a empresa, que é muito diferente. Essa é o grande ganho da cultura. Você entra para a Disney. A vaga que você prestou é essa, mas não necessariamente vai ser essa que você vai exercer, né, no final. Ele entra... vai para o Traditions, é obrigatório, qualquer pessoa, um vice-presidente que foi contratado hoje, o presidente do Cruise Line, vai para o Traditions, vai me ouvir lá, vai me ouvir os professores da Universidade Disney, que a gente fala genericamente sobre a cultura da empresa, como é que a música toca aqui, gostamos de limpeza, né? Não gostamos de ficar gritando com o colaborador, se é que vocês me entendem, não pode, aqui não pode, papai Disney não vai deixar fazer isso. Então a gente dá aquela cultura. Aí essa pessoa que está lá na sala, um vai para o cruzeiro, outro vai para trabalhar em montanha-russa, outro vai para restaurantes. Quando eles chegam nessas áreas, eles vão ter treinamentos específicos de segurança, por exemplo. A gente não entra em tantos detalhes de segurança num curso chamado Tradições. Falamos, naturalmente, mas isso vai ser aprendido quando ele vai para a sua área específica. E durante esse processo, como você muito bem colocou, dos 60 dias, os líderes vão percebendo se aquela é a área realmente para ele ou se tem outras oportunidades ali dentro que ele possa ter muito mais sucesso.
Conhecer mesmo as pessoas que estão com você, né? Isso. Que eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco aqui nas empresas. Você contrata a pessoa para vaga e não para a empresa, né? Então, isso é É. fundamental. Eu acho que isso é um grande chamariz importante hoje para as empresas, que, para mim, ressoou como algo, se eu pensasse hoje, se eu abro, construo a minha empresa, como que eu quero fazer um processo seletivo? Muito legal. Você ali recrutando, o que você tem que saber quando você vai fazer uma entrevista para um candidato? Né? Não é? Será que aquela vaga realmente é melhor para ele? Então, acho que isso é super, super forte, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que hoje as empresas, elas abrem processos seletivos para ocupar uma vaga. E é muito focado numa entrega técnica, vamos colocar assim. Isso. E quando você deveria abrir um processo seletivo qual é a pessoa de um nível de importância e fit cultural que vai estar na minha empresa, que vai me representar todos os dias, porque quando você veste o uniforme, você está representando aquela empresa, Exato. né? E eu queria entrar um pouco agora em liderança, Claudemir, queria ouvir um pouco, porque eu acho assim, né? Então, vamos supor que a gente não erre na contratação, então você fez todas as etapas e contratou legal o teu líder e o teu líder tem total fit com a tua cultura. Mas no dia a dia as coisas se perdem, né? Eu queria entender como a Disney faz para que o dia a dia não se perca. Porque no dia a dia a gente é engolido, a gente é atravessado, a gente precisa bater meta, a gente esquece de construções a longo prazo e em curto prazo. Então, como no dia a dia eu me mantenho regendo 70 mil pessoas? Poxa, olha o nível desse maestro, né? É bem desafiador, naturalmente, mas ele sai na frente, voltando. Você vê que nós estamos tocando no assunto e é importante essa repetição, né? Volta lá, né? A maioria quer trabalhar. Você concorda comigo? Eu, como líder, mesmo com essas 77 mil, mas todos os líderes têm pessoas que querem trabalhar ali. Eu estou sendo repetitivo, mas acho que é importante, porque isso vai dar a dimensão dessa cultura da Disney. Então, isso ajuda bastante nesse processo, naturalmente. E é óbvio que a Disney vai tentando, as pessoas que ainda não se adaptaram àquela nova função que eles estão fazendo, né, oportunidades fora daquela área, a empresa tenta de todas as formas, naturalmente, recolocar essa pessoa aí. Mas se não der, como qualquer empresa, ou a pessoa decide sair, ou a Disney decide mandar. Isso é normal em qualquer empresa. Então, isso acontece naturalmente e a liderança tem que ter as entregas, né? É performance. Só para vocês saberem, quando eu saí da American e da United Airlines, quando eu entrei na Disney, alguém falou para mim assim, Claudemir, olha, você vai trabalhar bastante no Mickey, hein? Eu falei, mas imagina, trabalhar com Mickey Mouse é o meu sonho, né? Aí eu falei, mas te preparas. Existe uma pesquisa que diz que um funcionário da Disney equivale a quase 3 uma empresa normal. Aí o pessoal olha para mim e fala, você está exagerando, não está? Eu era gerente do call center da American Airlines no Brasil, tinha mais de 70 funcionários. Tá? Na United, eu era o gerente comercial de São Paulo e Sul do Brasil, tinha uns 18 pessoas na minha equipe. A Disney me contratou para eu ser líder global de treinamento e eu tinha uma secretária, que era dividida comigo e mais um outro líder, e um assistente. Nossa, eu estava achando que havia um número alto. É o contrário. Então, é uma empresa extremamente... Se você não for apaixonado pelo que você faz, você não dá conta. Então, isso faz com que a empresa seja uma empresa... Por que muita gente quer um funcionário da Disney? Porque eles já sabem que são funcionários que entregam. O Mickey Mouse, esse rapazinho aqui, ele é espetacular. Ele sabe... Te convencer. Ele sabe te convencer a fazer mais do que os outros. Por isso que a empresa é o que é. Mas então, antes de eu te passar, só para eu concluir essa pergunta. Então, eu chego à conclusão nesse episódio, corrija-me se estou errada, que o segredo é que, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa querer muito trabalhar na sua empresa. Isso. A Disney é fácil, ela tem um complexo da magia, algo que transcende qualquer coisa. Você nasceu e você viu as princesas, você viu o Mickey. Eu acabei de abrir uma empresa. Como é que eu faço as pessoas quererem vir trabalhar comigo, então? Excelente pergunta. Eu vou dar um exemplo do Vale do Silício. O que fazem essas empresas quando começam? Elas não têm um atrativo. O que elas fazem? Torna você sócio. Se você for analisar profundamente, quando você não tem essa cultura, é através da sociedade. Ou seja, eu chego para você e falo, pô, te quero tanto trabalhar. Eu falo para a Claudemir, não, vem, eu não tenho como te pagar.
Aí o que eu faço? Eu te motivo de alguma outra fórmula. Então, naturalmente que vai haver vários formatos de fazer isso, mas em geral uma empresa que acabou de abrir, ela, ou o líder, né, quem fundou, sabe convencer alguém, dizer vem comigo, né, que você vai estar bem, ou ele vai ter dificuldade. Então tem muito a ver com a liderança. Olha que interessante. É impressionante. Quem fundou essa empresa? Esse cara ou essa cara, ele é tão entusiasmado que ele consegue vender para você, vem comigo. Se ele não tiver esse poder, ele não vai conseguir atrair talento. Antes da pergunta em si, o que na minha cabeça ficou do que vem antes até disso, é que antes de querer convencer as pessoas ou que elas se apaixonem para minha empresa, é que eu não posso nascer sem uma cultura, sem essa definição. Então, eu acho que o ovo e a galinha, né, tem o nascimento da cultura. Né? Eu preciso nascer com uma cultura. O que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui. E se isso for forte, consolidado, inteligente, bem pensado e estruturado, eu a partir daí vendo e as pessoas se apaixonam por mim. Ou seja, não basta você montar um plano de negócio. Não. Você precisa montar um plano de cultura. Exato. Nossa, cara, olha o 10, olha o 10, olha o 10. Hashtag, isso a gente precisa pôr. Não, e que vim rapidamente na ideia de que muitas pessoas acham que abrem-se marcas. Eu tenho uma marca. Eu sou muito procurada. Eu falo, você não tem uma marca, você tem um negócio. Apenas um negócio. É business. Você não tem cultura, você não tem branding, você não tem força, você não tem uma marca. Você não tem pessoas apaixonadas pela sua empresa. Você tem apenas uma troca financeira. Você vende um produto. A cultura, ela cresce junto com a marca. Exatamente. Que é o que vai fazer perdurar. O negócio, ele está apenas relacionado com o resultado financeiro. Então, a gente perdeu um pouquinho dessa correlação quando a gente, como sociedade, está tão pautado numa construção de negócio e resultado de curto prazo, porque cultura e marca é de longo prazo. E demora. Cultura antecede lucros. É a cultura da Disney que trouxe essa empresa há 100 anos. Mas no meio tem umas, como é que fala? Umas turbulências. Tem umas turbulências, todas as empresas têm. Mas se ela mantiver aquela cultura, limpeza, ele gostava, tá bom. Temos uns problemas aí, mas mantemos limpo, né? Tem alguém ali gritando, não pode gritar, resolve. A cultura mantém-se intacta. Por isso que Steve Jobs não está mais aqui, Disney não está mais aqui, e a cultura da empresa é muito forte. Então precisa de cultura. Cultura antecede lucros. Claudemir Oliveira. Agora, eu queria falar da cultura dos povos, que é uma inversão. Porque existe a cultura da Disney. Isso. Mas parte dela, que é essa questão do atendimento geral, felicidade e tudo mais, envolve atender pessoas de culturas muito diferentes. Uma vez eu li que, por exemplo, na orientação que se faz, para onde eu vou, onde fica o brinquedo tal? Você não aponta com um dedo, nem com 2 dedos, você aponta com a mão inteira. Porque para alguns povos, sei lá, 2 dedos significa não sei o quê, aí pode ser ofensivo. Então, assim, se você quer atingir ou quer abrir o seu negócio para pessoas que vêm do mundo absolutamente todo, você precisa fazer o quê, Claudemir? Excelente pergunta. É a melhor essa pergunta absolutamente para a gente fechar. Não é nem fechar, que ainda tem um Não, eu estou aqui com vocês, sem nenhum problema. Mas é uma pergunta espetacular, porque eu posso falar com autoridade essa sua pergunta. A Disney decidiu abrir o escritório no Brasil e eu fui o primeiro executivo a abrir a divisão Parques Resort. Adivinha por quê? Porque ela queria que um brasileiro, olha que lindo, ela queria que um brasileiro pudesse entender a cultura brasileira para que a Disney lá em Orlando pudesse receber esses brasileiros dentro dessa cultura. Então, antes da minha gestão na Disney, não havia cardápios em português, por exemplo. Quando você entrar lá num parque e ver um cardápio... Obrigada, Claudemir. Obrigada. Eu e minha equipe... Tudo bem, a gente fala inglês, mas isso ajuda. Com a equipe. Quer mais? Mapas em português, aqueles mapas, não existiam antes. Né? Então, foi um processo onde nós dissemos para a Disney, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Demos todo o suporte a toda a indústria do turismo, ou seja, o escritório não foi aberto para abrir um parque aqui. O escritório foi aberto, na minha época, apenas e tão somente para atender essa cultura que você tão bem falou. E aí abrimos escritório no Japão, abrimos escritórios na Europa, para exatamente responder essa tua pergunta. Porque o Disney, na filosofia dele, fala, nós queremos felicidade para todas as pessoas, de todas as idades, de todo o mundo. Então, você imagina o desafio que é para a empresa
colocar isso para receber não só os americanos, mas receber essas diferentes culturas. Então, o meu propósito, quando a Disney me contratou para abrir o show da Disney no Brasil, foi exatamente dentro dessa tua pergunta. E eu não quero dizer que é uma pergunta dupla, meninas, mas porque a gente recebeu uma pergunta de uma fã da F My Brain. Que legal, gente! Mas a pergunta dela é bastante segmentada, mas eu acho que palmas para a Patrícia Costa, Nossa, da Conex. felicidade já. Patrícia. Ela tem uma empresa de sindicância, então pensa num negócio que tem que lidar com gente normalmente de mau humor, que é o síndico. E com culturas diferentes, né? Porque a pessoa vem de uma formação, a família dela lida de um jeito, a outra família lida do outro, e tem gente que é mais briguento, outro que é menos briguento. Você só lida com dor de cabeça. Sim. E como é que você faz esse atendimento? Então, a pergunta da Patrícia Costa, que vem nessa ideia do Cultura dos Povos, é o seguinte: como mostrar a importância do atendimento ao cliente para o setor de prestação de serviços de facilities e condomínios? Eu acho que ela está querendo que você ajude ela a convencer os clientes dela. Existem várias características, né, em vários negócios que, naturalmente, é muito mais difícil você encantar o cliente. Mas eu vou desafiar... Qual é o nome dela mesmo? Patrícia Costa. Patrícia, olha, pensa no seguinte. Uma vez eu estava numa reunião com um grande posto de gasolina, de uma dessas grandes empresas de posto de gasolina do Brasil, né? E na reunião ele falou assim: Claudemir, é muito fácil encantar alguém em frente ao castelo da Cinderela. Eu quero ver você encantar num posto de gasolina. Ela vai entender porque essa mensagem vai ser para todas as áreas que fazem essa pergunta. E eu respondi para ele: eu não sei se eu concordo muito com você, não. Você me falou que a retenção, os clientes dizem, voltam 70%. Né? Esse cliente ele é muito mais crítico do que numa área onde o serviço é mediano, para não dizer medíocre. Então, Patrícia, olha só o que eu vou falar para você. Qualquer coisa que você fizer a mais de diferencial na tua área, você vira rei. Com certeza. No posto de gasolina, que o nível é lá, o cara me vem com essa história do castelo e eu digo, deixa eu te falar, como a maioria dos postos tem esse atendimento, que é o que você está me dizendo, isso é a informação que ele me deu, então quem tiver em posto aí, não me julgue. Eu simplesmente respondi dizendo: se você fizer isso aqui no teu posto, você vira rei. Todo mundo vai começar a falar para você. Já numa Disney, o cara que vai no castelo ali, que vai várias vezes, ele é um cliente muito mais crítico. Sim, tem uma Então, eu acho que é uma expectativa muito maior, sacada né? legal para essa área e todas as áreas que têm desafios. O que eu estou dizendo? Qualquer coisinha mais que você fizer para esse teu cliente, que todos reclamam, você vai virar referência no mercado. Com Sensacional, não é? Eu amei. Ô, Mar, só um negócio antes de passar, Lu, que você estava falando, né, dos mapas e do cardápio, né, em português. Você falou, a gente sabe inglês, mas é tão... Não é sobre saber inglês, é sobre pertencimento. Exatamente. Né? É sobre você sentir que você, como povo, é importante para Disney. A gente existe pra eles, Exato, né? nós existimos. Olha, é maior que isso. Impressionante, porque eu tenho que falar. Vai dar mais 2 minutos aí, 2 minutinhos aí, mas por favor. Não, Pode, tá liberado. não, 2 minutinhos aí, olha só. Foram várias medidas, isso que eu falei do cardápio, fizemos festas exclusivas em português para o público brasileiro, com DJs, tudo isso, fechávamos o parque só para esse público brasileiro e tal. E a última ação que eu tomei antes de mudar para os Estados Unidos foi a Disney me perguntou, está dando super certo isso, os clientes estão amando, as coisas estão funcionando e a gente está Saímos muito do feliz. 9,5, chegou no 10. Por aí. Aí eles falaram, o que mais você quer? Aí eu falei para eles, eu quero pessoas falando português dentro dos parques. Aí, olha, é isso aí. Foi você. A minha equipe, mas foi a gente, foi na minha época. Por isso que eu lembrei da tua observação. Quando eu falei para os executivos da Disney, eu quero pessoas falando português, eles me responderam assim, Claudemir, está dando tão certo que isso é muito fácil ser resolvido. Por quê? Porque nós temos muitos americanos que estudam em universidades e estudam línguas. E uma das línguas é português. É muito fácil a gente, com os contatos que a gente tem do Epcot, que traz pessoas de outras partes e tal, a gente tem vários americanos que falam português, a gente vai trazer para trabalhar nos parques durante a temporada. Te ajuda? Não. Aí eu falei para ele assim, olha, eu me expressei mal.
Porque não é uma questão de língua, é uma questão de cultura. E eu dei um exemplo para eles na hora que eles compraram a ideia ali. Eu falei, se uma criança brasileira estiver perdida, chorando, e um americano que fale a língua dessa criança, que é o português, ele não tem a cultura para se aproximar dessa criança. Provavelmente ele vai se aproximar, ou ela vai se aproximar e dizer assim, olá, bom dia, eu posso ajudá-la? A criança vai entrar em desespero. Se eu tenho um brasileiro no parque, ele percebe aquela criança que é brasileira, como que vai ser? Amor, é cultura. O que aconteceu? Então foi o meu maior insight na hora, e por isso que eu te agradeço por ter essa sintonia acontecido sem a gente planejar absolutamente nada. É uma questão de cultura e não de língua. É, muito verdade. Ai. Eu estou muito feliz. O quão da sua fala você repete cultura. O quão importante é falar sobre cultura. E é repetição. É treinamento, é capacitação, é um olhar diferente. Então, a minha pergunta é sobre a cultura de adaptação sua quando você saiu do Brasil e foi morar lá. Como que foi essa sua cultura de adaptação de um executivo brasileiro daquela marca, mas agora num novo ambiente, numa nova cultura? Excelente pergunta. Tá 10 aí, 10. Eu já até deixei. 10, deixa aí. Aqui não tem 9,5, não. 10, é uau. Eu já tinha tido a experiência na American Airlines e na United Airlines. Então, eu já conhecia um pouco da cultura das empresas americanas, mas tive vários aprendizados. Primeiro, que o fato de eu ter ido para a Disney e ser outra empresa americana, 3 gigantes, né? Eu percebi que as culturas são diferentes de todas elas. Mesmo sendo americanas, são diferentes. Então, eu tive de me adaptar a essa cultura. Por exemplo, por que eu falei da Cristina do Nubank? Eu não tenho nenhum... Eu sei que ela é doida por Disney, mas eu falo dela porque ela tem esse negócio de horário, né? Que tem que chegar e tal. Eu tenho isso. Não, você tem uma também? Paranoia com horário. Então, eu quando trabalhava na American Airlines, o avião tem que sair no horário. Pelo amor. O avião tem... Quando um avião sai atrasado 10 minutos, vocês não têm ideia do problema que é para a operação e para o rating da empresa, tudo isso aí. Então, eu me adaptei. A vida é a respeito de adaptação, né? Você vai se adaptando àquelas culturas, né? A cultura da Disney é totalmente diferente da América, da United Airlines. Agora, nós temos uma grande vantagem como brasileiros. Você imagina o seguinte, né? Os americanos me pediam para fazer planos de negócio de 5, 10 anos. Eu ria depois, assim, saía da cama. Eles querem um planejamento de 5 anos no Brasil, é isso mesmo, né? Eu falo assim, ó, tem que fazer, vamos fazer. E fazia o planejamento. Vamos ter que mudar a cada semana, mas não tem problema. Vocês querem assim? Vamos trabalhar assim. Então, você vai se adaptando, né? E tem uma frase famosa que eu uso, acho que os gaúchos que usam esse ditado, falam assim, é no balançar das carruagens que as abóboras se ajeitam. Você tentar colocar uma carruagem parada, colocar abóbora, ela não se ajeita, mas na hora que ela começa, a vida é isso. Você nunca tem todas as respostas, mas você precisa se movimentar. E ao se movimentar, você vai se adaptando a essa nova cultura, você vai tendo oportunidades de aprender, de melhorar e fazer muitas coisas interessantes. E nós, brasileiros, temos essa vantagem de termos de nos adaptar a coisas diárias. Então, a gente dá show, na verdade, quando vai trabalhar numa empresa dessa, porque a gente tem essa agilidade. E eles sabem disso. A gente se vira nos 30. Se vira nos 30 e resolve, tem que resolver, vai ser resolvido. Então, eu acho que essa é uma vantagem nossa diante das nossas dificuldades. Uma dificuldade que acaba gerando para o executivo uma adaptabilidade muito rápida às circunstâncias. E eu acho que a vida é sobre isso. Definitivamente. Bom, acho que eu fecho, né, a rodada de perguntas antes do nosso boom. Antes da gente... Já está acabando aí? Agora vai precisar. Mas você volta, a gente faz outro, você volta. Na hora que você pisar no Brasil, você volta. Eu não senti. A gente vai gravar o próximo na Disney.
Isso aí, ó. Gostei dessa. No castelo da princesa. Nossa senhora, eu não tenho maturidade nesse episódio. Se bem que eu tô mais pra usar a roupa da Rey, do Star Wars, enfim, sou parecidinha. Não, Marina, não. Ah, gente, Princesas, adoro. para. Vai ter que ser parte Eu 1, vou de Mary Enfrenta o Poppins. Castelo, parte 2, no Star Wars Land. Exatamente. Exatamente. Claudemir, uma das coisas que estou aqui na minha cabeça que não para, é uma pergunta latente. A gente está falando tanto de cultura, de uma cultura forte, que eu queria saber de você se existe algum exemplo para você de empresa que tem uma cultura tão forte quanto a da Disney. Olha, eu tenho Ele algum... vai dizer que não. Não, tem. Suspeitou. Tô brincando. Tem. Uma empresa que eu sou absolutamente fascinado. Várias empresas, mas vou colocar ela porque é a empresa que veio na minha cabeça agora. Enquanto você estava projetando a pergunta, eu já estava pensando. Meu cérebro já estava correndo atrás dela. Chama-se Nordstrom, que é uma loja de luxo do varejo americano. É uma centenária, 1901 foi fundada, ou seja, 122 anos de existência. Eu levei um grupo de brasileiros nas minhas imersões que eu tenho em Orlando e fomos visitar a Nordstrom. Me perguntei ao vice-presidente, todo mundo perguntou, como que vocês fazem para serem considerados melhores em atendimento ao cliente no varejo de luxo há mais de 120 anos, desde 1901. Aí o vice-presidente olhou para mim, para todos os meus clientes, e falou assim, eu tenho uma informação que vocês não vão gostar muito. A gente na Nordstrom, desde 1901, há mais de 120 anos, a gente não treina ninguém na Nordstrom. Silêncio na sala, como está Aqui agora também. aqui. Todo mundo ficou, o que ele está querendo dizer? Como não treina? Se treinamento é tão importante. Ele olha para a gente e fala assim, aqui na Nordstrom, desde 1901, há mais de 120 anos, quem treina todos os nossos colaboradores são os pais deles. Uou. E por que eu lembro dessa história? Porque ela tem muito a ver com Disney. O Walt Disney tinha uma frase que dizia, contrate um sorriso, contrate uma atitude e depois a gente ensina as técnicas, que está dentro daquelas perguntas que você fez durante a entrevista. Total. É espetacular ou não é É espetacular? muito espetacular. E olha o que o cara da Nordstrom arremata, o grande final dele. E aí eu já era apaixonado pela marca e hoje visito eles e é case nos meus livros e tudo isso aí. Ele olha para todo mundo e fala assim, o nosso único trabalho desde 1901, Claudemir Oliveira, é escolher os melhores filhos. Meu Deus do céu, eu quase caio. Eu me apaixonei ainda mais pelos caras. Cultura, a atitude, por isso que a entrevista, o processo de RH, por que eu amo tanto o RH? Por que eu brigo tanto com as grandes empresas que tratam o RH como se fosse operacional? Meu Deus do céu, departamento mais estratégico da empresa, onde vai fazer as contratações. Vivem sendo mandados, pega fulano, traz cicrano, tal área precisa de fulano. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo como CEO, tratando RH como departamento operacional? É brincadeira. Empresas gigantes tratam RH como se fosse departamento operacional, extremamente estratégico, é onde tudo começa na empresa. Tudo que a gente falou de cultura aqui, se tiver alguma chance dessa cultura permanecer, é o RH. Sim. Absolutamente surreal. Surreal o que eu vejo nas empresas tratarem RH como departamento, manda fazer isso e aquilo ali. Por incompetência dos CEOs e incompetência de preparação das áreas para não pedir ao RH funcionário de última hora. Essa é a grande verdade, pessoal. Essa é a grande verdade. Gente, nua e crua. Maravilhoso. Sabe quando eu quase pedi 1 minuto de silêncio para a gente refletir? Porque é muito conteúdo, é muito provocativo, rico e embasado. É um negócio impressionante. Antes da gente começar a gravar, Claudemir, você estava me contando que Sr. Walt Disney era contra fazer a versão 2, 3 de um mesmo filme, né? Boa. Então, porque para ele o maior bem da Disney era uma empresa de criatividade. Isso me faz perguntar o seguinte: a cultura é tudo.
A cultura assim, a gente acho que frisou muito nesse episódio a importância da cultura de uma empresa que vem antes de resultados. Porém, existe uma vida que vai acontecendo, gerações novas vão chegando, o mundo muda. Boa. O que a gente pode mudar de uma cultura e o que a gente atualiza, dá uma roupada, que é legal, mas não se perde. Tipo assim, a gente hoje tem a versão 2 e continua sendo a Disney. Como é que a gente faz isso? Excelente. 10 é uau. 9,5. Agora, não se esqueçam, viu, que existe o paradoxo da excelência. Que é? O paradoxo da excelência, o que é? Quando eu consigo 10, eu já sei, o paladar não retrocede. Eu já sei o teu 10. É espetacular isso, pessoal. É pena que não vai dar tempo para a gente explorar isso aqui. O paladar não retrocede. Significa que o 10, quando eu te dou um 10, eu fico tão encantado com você ou com alguém 12. que agora, o que acontece? Eu já sei o que é o 10. É como se o 10 se transformasse num 9,8. É verdade. E isso é maravilhoso porque você nunca para de crescer. A excelência em serviço, ela é eterna. O último suspiro nosso vai estar lá dizendo assim, cara, e você ainda poderia melhorar. Com certeza. Então, é infinita. Mas voltando à sua pergunta, que é 10 aqui, né? É muito legal. Você falou bastante que nós falamos da palavra cultura. Se a gente for colocar quantas vezes a palavra cultura foi colocada aqui, é um negócio surreal. Mas é muito, muito interessante, porque tem tudo a ver com cultura. Agora, dentro da tua pergunta, essa cultura, ela tem que ser elástica. Exatamente para entender esse novo mundo, essa nova geração. Quando eu abri a Disney no Brasil em 95, era aquela fase de grupo gigantesco de brasileiros, de adolescentes, com a camisa amarela, vermelha nos parques. Primeira vez que eu fui para lá foi em 95. Olha só, em 95, os jovens, tirar foto com o Mickey era o auê. Pergunta para um adolescente de vocês, se ele não vai responder hoje assim, mãe, que mico é esse, hein? Tirar foto com o Mickey. As coisas mudam em pouco tempo, estamos falando aí 2 décadas. Né? Então, a cultura, ela antecede lucros, a cultura é vital, mas ela tem que ser elástica no sentido que algumas coisas dá para você ir adaptando essa cultura, ganhando novos elementos. Mas, em geral, vai ter uma espinha dorsal dessa cultura que não muda. Então, a espinha dorsal da limpeza do parque, se um dia você for a um parque e encontrar um parque sujo da Disney, você pode ter certeza, alguma coisa aqui não está legal. Isso não pode mudar. Se for num parque de uma Disney no futuro e encontrar só crianças se divertindo, fala, pô, não, tem algo errado aqui. Se for num parque da Disney e você não se sentir como uma criança, ou não se sentir como no mundo de fadas, que a realidade está ali dentro, você vai falar, tem alguma coisa errada. Então, a filosofia, a cultura, em geral, a espinha dorsal dela vem do Walt, do Roy, do Ub Iwerks. Né? Mas que, com o tempo, isso precisa ser ajustado. Então, ela é elástica até certo ponto. Não é assim, amanhã vamos mudar tudo. Sim. Não existe isso. Então, essa cultura, ela tem uma adaptação. E sobre as sequências, né, o Walt Disney, decididamente, se estivesse vivo, provavelmente ele se adaptaria a esse novo momento, já que estamos falando de cultura, ou, se eu conheço bem a cabeça dele, ele não ia gostar. Porque, na percepção dele, se nós somos uma empresa de criatividade, eu queria que os executivos tenham criatividade para a gente criar vários projetos diferentes. Não estou falando que Frozen 2 não é legal, não é maravilhoso. Não estou falando Toy Story 3 ou 4, parece que vai sair o 5 agora. Não estou falando nada disso, pessoal. Estou falando apenas do ponto de vista de um Disney raiz, para usar uma expressão popular, um Disney purista, né? Que se ele estivesse vivo, provavelmente ele ia só questionar e, de repente, ele poderia até aprovar. Mas você há de concordar comigo. Se fizer 10 sequências lá do mesmo filme, dá para se chegar a uma conclusão. E onde está a criatividade para criar outros aí? Dá para você analisar razão, também sobre isso. Tem um fundo de razão. Tem um fundo de razão. Tem um fundo de razão. E há muita criatividade na nova história, claro. Tudo isso. Mas o ponto é uma empresa de criatividade. Nosso negócio é criação. Dá para discutir o assunto. Dá para discutir. Aliás, vocês ouviram? É a hora do nosso boom. Fuck my brain.
Vai ser difícil, porque a gente vai ter que dar um boom com um assunto que foi tão incrível, que rendeu tanto, mas é isso, eu adoro jogar essa bomba na mão da Natália. Eu acho que eu meio que já falei um pouco do meu boom, né? Porque, assim, quando o episódio é, né, sobre a cultura corporativa do estilo Disney, né? E acho que, para mim, o mais forte de tudo que a gente falou é o prestar atenção na contratação das pessoas que vão estar na sua empresa. Assim, nada é mais precioso que isso, né? Que a gente tem que parar de contratar pessoas técnicas, puramente técnicas, por um olhar apenas do seu currículo para ocupar uma vaguinha e contratar pessoas, os melhores filhos, como você bem colocou, né? E contratar pessoas que vão estar na sua corporação. Eu acho que essa é a mudança de tudo, porque se a gente quiser falar de cultura, são pessoas que vão jogar o jogo junto com você, que vão ter totalmente a compreensão dessa cultura, que vão disseminar essa cultura, que vão garantir a manutenção da cultura no dia a dia da sua empresa. Então, é uma atenção muito especial a melhores contratações, a se dedicar mais tempo a contratações, a se pensar mais nas contratações, porque contratar certo é o ponto inicial da manutenção da sua cultura, né? Nota 10 para Natália, mestre! Agora a Luciana Chiesa. Acho que o meu boom vai ser um pouco mais pragmático, um pouco mais direto. Acho que tem duas coisas que é essencial do que a gente tem que sair daqui hoje. Se você está abrindo uma empresa sua, empreendedor, ou se você é um líder numa grande posição de uma empresa, você tem que pensar em duas coisas primeiro. Saiba quem é o seu time de liderança, se ele tem a cultura que você quer passar, e transforme o olhar sobre o resultado. O Walt Disney sempre falava, né, if you can dream, you can do it. Né? Se você sonhar, você pode realizar. E o sonho está ligado à cultura, né, ao permanecer. Então, tenha certeza que você saiba qual que é a cultura da sua empresa, antes de saber qual que é o seu salário. Entenda primeiro se você vai ter uma conexão de valores. Você não precisa só se apaixonar, né, pelo seu trabalho, pela empresa como a Disney. Mas se você entender se, no mínimo, a cultura está ligada com os seus valores, você já vai ter um tempo de permanência, satisfação no seu trabalho muito maior. E ajude, né, líderes, ajude as pessoas a entenderem que resultado é a última linha, né, do P&L e não a primeira linha da empresa. Muito bom, Lu. Tem um ponto que o Claudemir trouxe que eu acabo falando muito da comunicação, né? A gente quer conquistar clientes com o nosso produto. E eu digo que não é isso. Eu digo que eu quero conquistar pessoas com a minha comunicação. Eu preciso chegar em pessoas. E só existe pessoa de ponta a ponta. Pode botar inteligência artificial no meio. É gente de ponta a ponta. E aí, a gente quer conquistar os consumidores, que eles amem o nosso produto, que eles adorem o nosso negócio. Quando eu não estou conquistando os meus colaboradores, o meu elenco, né? Cadê? Eu quero essas pessoas apaixonadas aqui porque elas acreditam no que a gente está propondo. O grande lance é o que a gente está propondo. Quem sou eu nessa história como empresa? Né? Eu nasço do quê? O que eu quero? Como é que eu funciono? Que é toda essa cultura que ele está falando. E é muito gostoso e a gente poder se apegar nisso e entender que realmente é por aí que a gente tem que caminhar. É fincar essa cultura, deixar ela muito clara, bater nessa tecla constantemente o tempo todo, ao longo de todos os anos, e botar para acontecer. E aí as pessoas se apaixonam, e as pessoas ficam, as pessoas se interessam, e assim, tá aí o sucesso. Tá o sucesso de restaurantes, que aqui no centro de São Paulo tem 40, 50 anos, né? Você chega lá e segue sendo aquela coisa apaixonante, pessoas que estão trabalhando há 30 anos no mesmo lugar e felizes. Então é isso, não é só o dinheiro, não é só um negócio, é realmente uma relação. E muito obrigada, viu, Claudemir? Privilégio imenso estar com vocês aqui. Meu boom. Quando você começa a agradecer, você entende o tamanho das coisas. E quando você entende o tamanho das coisas, você entende o seu tamanho. Marina, obrigado pela oportunidade. Desejo a todos muito sucesso. Espero voltar a encontrar todos vocês aqui pessoalmente, quem está nos vendo, para eu dar um abraço de gratidão. E gratidão por vocês terem proporcionado perguntas que me deixaram tão bem. Que bom. Me senti em casa. Literalmente. Até mini Mickey. Fluiu totalmente.
E a vida é bela, pessoal. Gente, A vida é que bela. E olha, para quem não conhece o trabalho do Claudemir hoje, né, no Seeds of Dreams Institute, por favor, acompanhe. E os livros que ele tem, assim, as leituras são riquíssimas em história, em conteúdo. Esse que eu estou lendo oficialmente aqui, olha, você já comeu água, é psicologia positiva pura, inclusive já citei ele aqui em outro episódio. É um trabalho... Todos os livros, né, vão estar descritos. Vão estar no descritivo, os livros, imagina, não posso esquecer de botar todos os livros aqui no descritivo. E agradeço demais todos vocês que acompanharam essa nossa conversa. Repasse, compartilhe quantas pessoas precisam disso. Manda para o RH, manda para o CEO, dá aquela compartilhada na empresa. Olha o quanto você pode fazer de barulho transformador. E para quem ainda não se inscreveu, por favor, não perca nada do que a gente coloca aqui, que só tem conteúdo incrível para dar um boom na sua mente. Atenção, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, @FMy.brain. Não perca, gente, toda quinta-feira às 6 da tarde, nós estamos aqui com conteúdos incríveis assim, mas hoje, especialmente mais mágico. Saímos daqui flutuando. Claudemir, um beijo para você, Obrigada. meninas. Obrigada, Muito obrigada. beijo incrível. Maravilhoso. E um beijo do Mickey. Bye, bye. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.